Como dissemos, a aula 1 vai ser a introdução à programação com Python, falar um pouquinho só sobre o objetivo, que não é, você não vai sair daqui super especializado em Python, infelizmente, acho que com seis aulas curtas não dá muito para fazer isso, mas a ideia é mais que você saiba, às vezes você não conhece nada de programação e quer conhecer um pouco, às vezes é uma área que você está considerando fazer, às vezes é só você estar muito perdido no seu trabalho, lida com tecnologia, e você quer entender um pouco mais do que está acontecendo ali por trás dos panos, né? Então, eu acho que vai ser legal, vai ser super simples, principalmente essa primeira aula vai ser bem tranquila. E é isso aí, então vamos começar. O pessoal já respondeu falando. Marmota Boss, BMS 90 e Enchina 999 falaram que tá tudo bem. Espero que esteja dando pra me ouvir bem. Curtiram a playlist? Cara, eu tô viciado nessa playlist, gente. Lo-Fi Beats, muito boa. Então, vou deixar ela no fundinho, mas se estiver atrapalhando, vocês me avisam, tá bom? Se tiver muito alto em relação à minha voz, alguma coisa assim. Então, aula 1, Introdução à Programação com Python. Primeira coisa, mais uma vez, a agenda sobre o que a gente vai falar. Vamos falar rapidinho sobre o que é uma linguagem de programação. No caso, a gente vai usar o Python como nossa linguagem. Que raios são algoritmos. E vamos escrever um primeiro programa que consegue ler alguns dados do usuário, escrever alguns dados na tela também. E a gente vai falar, já dentro da linguagem de Python, sobre como usar variáveis, o que são os tipos de variáveis e fazer algumas operações matemáticas. Nada muito complicado, tudo bem tranquilo. Orla Zé jogar Fall Guys? Poxa, hoje não vai ter Fall Guys não, vai ficar pra... Pode ter no final de semana. Então, beleza, começando linguagem de programação. Então, fazendo uma analogia mais ou menos à linguagem de português, nada mais é do que um conjunto de símbolos e regras. Então, assim, no português, você vai ter algumas palavras, né, e você tem que colocar elas em alguma ordem para fazer algum sentido, ou pelo menos para estar correta. Por exemplo, se a gente tem aqui, ela gosta de programar, nessa primeira linha, que eu não sei botar o cursorzinho, então me acompanhem. Se você escrever ela gosta de programar com X, você tem um erro gramatical, ou seja, tem uma regra dizendo que gosta, aqui nesse caso se escreve com S e não com X. Enquanto se você diz ela gosta de programar, tá faltando alguma coisa, né? Aí me ajudem aí, acho que é uma preposição, porque gostar é um verbo transitivo indireto, algo assim, eu tô com a Wikipedia aqui aberta do lado. E isso é o que a gente chama de erro de sintaxe, né? Então a ordem na qual você colocou aqueles termos não tá fazendo muito sentido. Em programação vai ter a mesma coisa. Você vai ter um print olá mundo. Então assim, print... Aqui já um exemplo do Python. Print é uma função que vai mostrar alguma coisa na tela para o usuário. E ele tem que seguir uma regrinha. Tem que ser, ó, print, você tem que abrir parênteses, abrir aspas, dizer o que você quer mostrar, print, né, imprimir, e fechar aspas e fechar parênteses. Se você, por exemplo, escreve só prim, ele vai dar um erro gramatical, ele vai falar, olha, não sei o que você está falando, não sei o que é prim. Ou se você escreve um print sem as aspas, por exemplo, faltando, você vai ter um erro de sintaxe. Então, seguindo, né, um pouquinho, teoria, beleza. Falamos o que é uma linguagem, nada mais é do que é só isso mesmo. E o programa vai ser uma sequência de instruções. Se a gente, por exemplo, abrir aqui... deixa eu abrir esse link aqui, ele está reclamando, falando, tem certeza que você quer abrir? Tenho certeza. Deixa eu trocar aqui para vocês conseguirem ver o que eu estou vendo. Beleza, deve estar dando para ver agora o site aqui do Tudo Gostoso. Todo mundo quer fazer pão hoje em dia, né? Pão caseiro. Então, cara, aqui é um exemplo, é um conjunto de instruções para você conseguir fazer um pão caseiro, né? Você vai ter aqui, deve estar meio pequeno, deixa eu dar um zoomzinho. Você vai ter aqui o modo de preparo, vai ter o passo 1, que é em uma tigela, dissolva o fermento no açúcar, blá blá blá. Acrescente aos poucos farinha até formar uma massa. Deixe a massa descansar por aproximadamente 1 hora. Tudo isso são simplesmente passos que você está falando. No caso, o site está te falando, né, para você fazer. Então é como se aqui você fosse o computador tentando fazer um pão, alguma coisa assim, recebendo essas instruções numa certa ordem para conseguir fazer um pão. E muito, muito brevemente, quando a gente fala de algoritmo, nada mais é do que essa sequência de instruções, só que no caso dadas para um computador, para um programa executar, para fazer alguma coisa, né, chegar a algum lugar, fazer alguma conta específica. Então, chega de falar de pão, senão vou deixar todo mundo com fome. Deixa eu voltar aqui rapidinho para os nossos slides. E... beleza, vamos então... Nosso primeiro programa, como se alguém já fez algum cursinho de programação, já fez alguma aula, todo mundo sabe que a primeira coisa é justamente você fazer o famoso Olá Mundo. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo do Olá Mundo. Aqui eu tenho, basicamente, vocês vão ver que eu tenho duas janelas um pouquinho diferentes. Essa aqui da esquerda é para rodar o Python, é o próprio idle, que é onde a gente, meio que um playground, onde a gente usa para escrever alguns códigos Python. Só que aqui ele roda as instruções uma a uma. Conforme você fala para ele fazer alguma coisa, ele já executa aquilo. Enquanto nesse lado da direita é um arquivo
.py, que é como se fosse um arquivo de texto qualquer, só com a extensão para rodar em um programa Python, onde você vai dar um conjunto de instruções, é como se, por exemplo, você fosse fazer a receita de pão. Nesse aqui você colocaria todas as instruções e, por fim, você ia mandar ele executar tudo isso de uma vez. Então, na esquerda aqui vai ser o que? Uma, você dá uma instrução, ele te responde, e aqui um conjunto de instruções e ele te executa isso para você no final. Então aqui, por exemplo, eu faço print. Inclusive, vou até já botar aqui, ó, olá mundo. Opa! Já cometi o primeiro erro que você pode ver, syntax error. Por quê? Porque eu dei enter e não terminei aqui, não fechei minhas aspas, não fechei um parênteses, ou seja, tudo errado, né? Então vamos lá, vou tentar agora não errar no teclado. Olá mundo. Pô, show de bola. Nosso primeiro programa em Python, então você está mandando ele imprimir esse texto aqui que diz olá mundo. Beleza. Ah, e qual a diferença se eu fizesse aqui? Então vamos fazer olá mundo. Lembrando que esse aqui é o arquivo de texto para Python. Eu vou dar enter. Ele simplesmente vai para a linha de baixo, não faz nada a princípio. E aí, se você vem aqui em rodar esse módulo, que é esse arquivo aqui, ele vai pedir para salvar, e aí ele abre uma nova janela, e então ele executa esse módulo para você. Por exemplo, se você tivesse 2 linhas aqui, ou 3, vou botar 3 linhas, por exemplo. Olá mundo de novo, e olá mundo de novo 3. Você vai mandar ele executar, ele vai executar as 3 coisas de uma vez só. Perfeito? Então esses são só alguns jeitos de... Como posso dizer? De 2 jeitos diferentes da gente executar os códigos Python que a gente for escrever. Tá, um pouco de teoria e onde a gente chega com isso. Voltando aqui para os nossos slides. Então você pergunta, tá, pra que eu vou usar isso? E eu vou ser muito sincero com vocês, eu tinha preparado um monte de slides, meio que vários passinhos, vários exemplos, tinha bem mais teoria. E eu recebi alguns feedbacks que me falaram que seria muito mais interessante se a gente simplesmente pensasse meio que de trás pra frente, falando, olha, eu quero fazer isso, um programa um pouquinho mais, mesmo simples, mas um pouco mais elaborado, e então ir apresentando os conceitos para chegar nele. Então a gente vai fazendo aqui, talvez eu até vá errando alguma coisa ou outra, um programa muito simples que faz o cálculo de um rendimento, que faz o cálculo do rendimento de investimentos em renda fixa. Ou seja, finge que você quer investir, quer falar de dinheiro, eu tô até tematizado com a minha blusa hoje de dinheirinho. Você tem lá um investimento que rende 10% ao ano, por exemplo, e você vai investir R$1.000 por 30 anos e quer saber, no fim desses 30 anos, quanto que eu vou ter? E boa noite, Miguevic 2. Bem-vindo aí. Se você escrever exclamação agenda, você vai ver os tópicos de hoje. A gente está começando agora, então acho que ainda dá tempo de você alcançar aí. Então, vamos lá. Como que a gente faria esse cálculo, né? Como eu quero fazer um programa que ele vai receber, então, quanto dinheiro eu vou investir, por quanto tempo e qual que é a taxa de juros, né, que eu vou receber naquilo, e saber o rendimento daquilo tudo no final, quanto de dinheiro eu vou ter no final. Então, assim, você entra naquele site de alguma corretora, por exemplo, já tem esse cálculo lá para você, e hoje a gente vai aprender como ele é feito e como é muito simples da gente fazer ele usando o Python, e conforme a gente for fazendo, eu vou apresentando os conceitos para vocês. Então, um pouquinho de matemática, prometo que vai ser pouco. Isso aqui é só a fórmula de juros compostos, né? Ela tá um pouco adaptada, eu mudei um pouquinho os símbolos, mas no fim das contas, a fórmula, não se assuste, vai ser tranquilo. É que o meu montante final, ou seja, o dinheiro final que eu vou ter desse investimento vai ser o meu capital, a letra C, o quanto que eu vou investir no começo, por exemplo, R$1.000, vezes, aí entre parênteses, 1 mais a minha taxa de juros, por exemplo, 10% ao ano, então esse I seria 0,10, né? A gente bota nesse formato. E tudo isso elevado ao tempo, que é o quanto, por exemplo, se eu estou falando de juros ao ano, quantos anos eu vou ficar com esse investimento, né? Então, ok, como que eu faço isso, né? Vamos tentar vir aqui. Espera aí. Primeira coisa que a gente precisa falar, justamente eu passei os slides, são sobre variáveis, que no Python, deixa eu voltar para minha cena aqui, que a telinha fica maior. E vamos focar nessa tela aqui. No Python, você simplesmente pode armazenar valores no que a gente chama de variáveis. Por exemplo, se você faz x igual a 10, você acabou de armazenar esse valor no x. E uma coisa legal desse modo aqui, que você dá uma instrução e ele executa para você, é que você pode verificar o valor de uma variável simplesmente digitando ela e apertando Enter. Por exemplo, ele te responde, olha, x tem um valor de 10. Beleza, então assim, é como se você tivesse nada mais do que uma caixinha, né? Tem aqui uma caixinha. Espero que esteja dando para ver a caixinha. E você falou, cara, você deu um nome para essa caixinha. O nome dessa caixinha é X. E aqui dentro ela vai ter algum valor guardado nela. No nosso caso, o número 10. Certo? Isso aqui é...
Assim, é muito próximo de como, no fim das contas, a memória do seu computador funciona. Ele nada mais é do que um conjunto de caixinhas, né? Quando a gente fala, uma memória de 8 GB, são 8 milhões de caixinhas ou algo assim. E aí ele vai guardando nessas caixinhas com nome, no nosso caso o nome X, os valores. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa, voltando aqui para o nosso slide, né? A gente tem as variáveis. Voltando para a nossa fórmula. Vamos captar o nosso C, o nosso capital inicial, né? Então, vamos literalmente escrever capital inicial aqui. E vamos dar um valor para ele. Por exemplo, 1.000. Tá bom? R$1.000. Nesse caso, não precisaria usar o comando print. Migvic, então, nesse caso aqui, não, porque a gente está usando justamente o modo que a gente chama de... Eu não sei o nome, acho que é modo do interpretador, algo assim, Interpreter Mode, que você, toda vez que você executa o comando, você escreve o comando e aperta Enter, ele já executa. E nesse caso, quando ele vê que o seu comando é, por exemplo, um valor, ele já mostra para você esse valor. Se a gente tivesse nesse lado direito aqui, vou até maximizar para ficar mais fácil para a gente ver, aí sim você teria que dar um print, por exemplo. Se eu declarar x igual a 10 aqui e não der o print no final e só rodar, ele vai imprimir o Olá Mundo, mas ele não vai mostrar o valor de x. Então tem essa diferença no modo que a gente chama de interpretador e esse outro modo que é o modo de texto para escrever. Então, por exemplo, aqui você teria que sim dar um print no x. E depois a gente vai ver por que aqui precisa de... Aqui não precisa de aspas, em algumas horas precisa de aspas. E você pode ver que ele imprimiu sim o 10 para você. Beleza? Então, tô com um monte de janela aberta aqui já, vou acabar me perdendo, mas... Vamos lá. Vamos voltar para cá. Beleza, então a gente estava no... Deixa eu dar um enter aqui para ver se eu consigo deixar isso com menos coisa. Então a gente estava no nosso capital inicial, igual a 1.000. Beleza, tenho aqui meu capital inicial, que é 1.000. E vou ter que voltar para a fórmula, porque eu não sei de cabeça. E eu quero multiplicar 1.000 por 1 mais i. Então vamos lá, a taxa de juros hoje em dia. Você está acompanhando aí mercado aí, você sabe que o Selic está em torno de 2% ao ano. Vamos botar então 2%, né? E aí eu já ia botar aqui 2, mas já está errado, porque 2% na verdade é 2 sobre 100. E aí já entra um pouco das operações matemáticas. Você pode botar 2 sobre 100, ou você pode já saber que isso é 0,02, por exemplo. Ou se você não tem certeza, Brenoiano tá seguindo. Valeu, cara. Obrigado pelo follow aí. É bom que você já recebe notificação quando começar a nossa próxima aula também. Então, por exemplo, se eu faço 2 dividido por 100 aqui, ele já retorna para mim. Então é quase já uma calculadora pra gente esse modo aqui do Python interpretador, né? Então eu posso botar meu i igual a 2 sobre 100, por exemplo, e mostrar o i 0,02. Perfeito. Então a gente tem nosso capital inicial, tem o nosso 0,02, que é a nossa taxa de juros, e vamos então ter o nosso tempo, por exemplo, aqui o nosso juros é ao ano, estamos considerando ao ano, e finge que a gente vai ficar 10 anos, então t igual a 10, por exemplo. Beleza. Então a gente recebeu a gente tem o capital inicial, a gente tem a taxa de juros e a gente tem o tempo. Agora a gente só precisa montar essa conta aqui, né? Então vamos lá. M, lembrando, toda vez que eu fiz isso aqui, eu criei, né? Mas vamos só para revisar, eu criei uma caixinha capital inicial, que está aqui guardando o valor. Ai, eu sou um péssimo desenhista, gente. 1.000, né? Cria a caixinha I, que está guardando o valor 0,02 ou 0,02, né? Depende do sistema numérico que você está usando. Aí, mandou oi para Gupai, ou Gupi, eu sempre confundo. E aí, Brenin? E você tem a variável t, né? Ou seja, criou mais uma caixinha na memória do meu computador falando, olha, t aqui, ele tem um valor que a gente deu 10, né? Tem um valor de 10. Então, vou até... Beleza, não tem... Como programador, como artista, ótimo programador, né? Beleza. Então a gente tá com essas coisas aí que eu acabei de apagar sem querer, mas tudo bem. Só revisando os conceitos. E voltando para a fórmula, m, vou criar uma nova caixinha, certo? Uma nova variável m, que vai ser c, que é o meu... Aqui o c, né, eu acabei chamando de capital inicial. Então vou botar aqui meu capital inicial, vezes 1 mais i, 1 mais i, e aí elevado, mais um operador para a gente aprender no Python como que é. Não é assim, isso é uma expressão que a gente usa em alguns lugares, né? Elevado no Python é 2 asteriscos. Elevado a t, que é o nosso tempo. E aí já pode perceber que assim, se eu fizer assim, vai dar alguns problemas, né? Vamos ver o que vai acontecer. M.
1000. Não parece ter dado muito certo, né? Então, o que está acontecendo aqui, no fim das contas? Eu não tô dizendo a ordem das minhas operações, né? Como você pode perceber, a fórmula está deixando bem claro que, olha, a primeira coisa que tem que acontecer é 1 mais i. Então, eu tenho que usar parênteses. Felizmente, o jeito do Python fazer isso também é do mesmo jeito que a gente faz na matemática, que é colocando parênteses em volta das coisas. Então, aqui eu quero botar um parênteses, e eu acho que isso vai ser o suficiente pra gente. Deixa eu ver. M igual a C. Parece bom, parece bom. E nosso M agora é... Tá, 1218.9944... Eu não sei se está certo. Vamos... Para testar então se está certo, o que a gente vai ter que fazer? Vamos abrir uma calculadora aqui, rapidinho, e vamos fazer o seguinte. Eu tinha 1000. Eu tô com... Qual que é a minha taxa mesmo? 2% ao ano, né? 1000 vezes 1... Calma aí, para não perder. Vezes 1.02. Não tô conseguindo botar ponto, consegui. Então no primeiro ano eu teria isso, certo? Se eu fizer isso 10 vezes... 1, 2, 3, 4. No quinto ano. Porque lembrando, juros compostos... É a aula de matemática de novo, né? Os juros compostos, a cada ano que passa, aqueles juros é em cima do novo valor. Então, de novo, no primeiro ano você tinha 1000. No segundo ano, BMMS 90, tem meses. Então, vai depender de como é a sua taxa. De como está a sua taxa de juros. No nosso caso, a gente está usando a taxa de juros ao ano. Assim, eu assumi que é ao ano, entendeu? Então, se eu tô botando o T em anos, certo? E aí, dependendo do que mudar, você vai ter que fazer a conversão de ano para mês, de mês para ano, a taxa de juros de ano para mês. Então aqui a gente está assumindo que é tudo ao ano, que é uma taxa que ao ano vai render isso. Isso, são 10 anos no nosso caso. Então uma taxa de juros de 2% ao ano por 10 anos. Beleza? E é claro que eu me perdi aqui, eu vou ter só que ir fazendo vezes 1.02 até chegar num valor que eu acho que é o nosso. Eu acho que eu tô no ano 7 agora, 8, 9, 10. É isso? É isso? Ó, bateu, hein? Bateu. Claro que tem ali uns arredondamentos, que aqui fez um pouco de arredondamento, né? Chegou no 994, mas é isso aí. Então, com isso, a gente consegue fazer um programinha aqui muito simples, que calcula nossa taxa de rendimento, nosso rendimento em 10 anos de um investimento a 2% ao ano, algo assim. E todos esses corretores por trás dos panos para mostrar aquela simulação. Se você investir R$1.000, aqui em 10 anos ou 20 anos vai ter tanto. Mas qual que é a parte agora que pode ficar um pouco mais interessante, né? Se a gente quiser que um programa que rode e peça para o usuário escrever alguma coisa para a gente. Então, vamos lá. Como que a gente faria isso? No Python, a gente tem o input. Eu vou fechar e abrir de novo essa janela, para ficar mais limpo aqui. Tarará. Calma aí. Beleza, abri mais uma aqui pra gente. Então, a gente tem no Python o que, mais uma vez, a gente chama de input. Assim como o print, quando você escreve alguma coisa, oi, ele vai mostrar na tela, e só isso, o input, por outro lado, ele vai mostrar uma mensagem na tela, mas vai ficar esperando o usuário digitar alguma coisa. Então, se o usuário vai digitar alguma coisa, vai digitar algum valor, eu preciso armazenar esse valor em algum lugar no meu programa. Então, eu vou chamar uma variável de x e fazer o seguinte, input, e aqui a mensagem, digite um valor. Olha que interessante, dessa vez, enquanto da outra vez a gente fez print oi e ele já ficou pronto para receber o próximo comando, aqui você pode ver que ele não botou esses três tracinhos aqui de maior que, eles estão indicando que, olha, você vai... eu estou esperando o próximo comando. Aqui ele não está esperando o próximo comando, porque ele está esperando que eu digite algum valor. Por exemplo, 100. E aí o que aconteceu aqui? Se eu digitar x para ver o valor do meu x, 100. Olha só, então significa que eu posso fazer um programa que ao invés de eu ter que programar e rodar uma vez só, eu consigo pedir para o meu usuário falar qual que é a sua taxa de juros ao ano, quantos anos vão ser passados e qual é o seu capital inicial. Vamos tentar fazer isso? E mais uma vez eu não fiz isso antes, então se acontecer algum erro aqui é bom que a gente já vai vendo que faz parte errar. Errar faz parte nesse caso. Então vamos lá, vamos começar fazendo o nosso... Voltando aqui para a fórmula. MigVic2, valeu pelo follow, cara. Estamos aqui com a nossa formulazinha, né? Montante igual a C... Então vamos assumir que eu quero saber o montante. Então não é ele que o usuário vai me dar. Isso é o que o meu programa vai responder para o meu usuário. E aí vamos, ao invés de fazer aqui,
vamos fazer no modo textual, né? Digamos assim, que eu vou escrever algumas coisas e no final eu consigo jogar isso aqui para um canto? Consigo, né? Peraí. Ó, show de bola. E aí no final ele vai fazer a conta para mim e vai cuspir na tela, né? Mais uma vez, vai imprimir na tela pra gente. Então a gente sabe que a primeira variável que a gente tem que começar ali é o C, por exemplo. Então já vamos botar assim, C igual o quê? Input, que é para receber alguma coisa para o usuário digitar. E vamos fazer o seguinte, qual o valor inicial do investimento? Beleza. E aí vou fazer o seguinte, antes de continuar, vou só rodar isso aqui para ver o que está acontecendo. Qual o valor inicial do investimento? 1.000. Pronto, rodou, acabou aqui. Por que ele não imprimiu de novo? Porque no modo textual, você não mandou ele imprimir. Só nesse modo de interpretador, que eu tenho que descobrir uma palavra melhor para isso, que eu realmente não sei. Que é como se fosse ele... Você fala, ele mostra. Você fala, ele mostra. Então, aqui eu estou no modo textual e quando eu executo, ele abre isso aqui, que é onde eu vou estar interagindo com aquele programa. Então, beleza. Qual o valor inicial do investimento? Coletei aqui. Qual a sua taxa de juros, certo? Qual a taxa de juros? Qual a taxa de juros anual? Porque às vezes você vai fazer um investimento que é diferente da Selic, né? Você pega um investimento aí que está pagando 5% ao ano, por exemplo. Qual a taxa de juros anual? E por último, T, que é por quanto tempo? Qual o tempo de investimento? Qual o prazo, né? Que se fala? Qual o prazo do investimento? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, gente. É só um exemplo pra gente usar mesmo. Beleza, então com isso, será que eu consigo essas três coisas? Vamos só imprimir na tela, que é um ótimo jeito de testar. E aproveitar para falar de um outro jeito que o print funciona, né? Que a gente tinha visto o print Olá Mundo, por exemplo. Certo? Que aí tinha que botar aspas e tudo mais. Quando você tem uma variável, ou seja, quando você guardou aquilo em algum lugar, um valor, ou seja, você vai guardar o valor que o usuário digitar na variável C. Quando você tem essa variável, você não precisa botar aspas. Até porque, pensa só, se você botar aspas aqui, print aspas C, o que vai acontecer? Vamos ver? Vou digitar qualquer coisa aqui, só para ele chegar lá. Como você pode ver, e mais uma vez, você pode perceber? Deixa eu jogar um para cada lado aqui. Aqui na esquerda é o meu programa rodando, tá? Aqui eu escrevi o programa, mandei ele executar nesse run module, para executar meu programa, e aqui ele rodando. Você pode perceber, ó, qual o valor inicial do investimento? Ele ficou esperando, eu digitei 1. Qual a taxa de juros anual? Digitei 1. Vou apertar Enter agora. E aí que ele vai para a próxima linha do meu programa, para a próxima instrução. Qual o prazo do investimento? Vou botar 1 também, só porque eu quero chegar no print C. Ele imprimiu C, porque está entre aspas. Então, quando você está querendo imprimir o valor de uma variável, você não bota aspas. Aspas, você está falando, imprime exatamente isso. Enquanto quando você bota sem aspas, você está falando, imprime o valor que está nesse símbolo aqui. Lembra, falamos de símbolo lá no começo? Que no caso é o símbolo C, que representa a variável que veio daqui, né? Acho que já deu para entender. Se estiver muito rápido, muito devagar também pode falar aí. Eu falo muito rápido, é um problema, eu tô tentando aprender a falar mais devagar. Então eu acho que na real quem for pro YouTube vai ter que assistir em 0.5 ou 0.75. Vamos lá então. Mais uma vez, voltar aqui, print C, não é o que eu quero mais. E aí a gente bota a nossa fórmula, certo? Vamos lá para nossa fórmula. M igual a C. Então, o M é uma variável que o meu programa vai calcular, eu não vou pedir para o usuário, que senão não faria sentido, né? O usuário está fazendo o trabalho todo. E é igual a C vezes. Aí já aprendemos que a gente pode botar o parênteses. Que nem na matemática lá que a gente aprende ensino fundamental, ensino médio, para botar a ordem de operação, né? Então significa que isso aqui tem que acontecer primeiro, certo? E se você botar, por exemplo, isso aqui e não botar um parênteses, ele vai ficar esperando você... Quando eu executar, ele vai dar um erro. Nem sei, vamos ver o que acontece, inclusive? Tá aí uma boa pergunta. Ó, deu um erro de sintaxe. E é aquele, ó, unexpected end of file while parsing. Então ele significa que ele chegou no final do arquivo, mas ele encontrou um erro, porque ele falou, cara, cheguei no final e você não fechou esse parênteses. Você tá meio doido, né? Então tem que fechar o parênteses. Erro de sintaxe, mais uma vez, né? Que nem aquele exemplo que a gente deu no português, como que eu faço, ela gosta de e não falo nada. Precisa de um objeto indireto, alguma coisa aí no português, para a sintaxe estar correta. Então vamos lá. Elevado, lembrando que no Python, elevado é assim, é asterisco, asterisco. E eu esqueci de falar, inclusive, falei aqui, né, do vezes. O vezes é um asterisco. Acho que é comum, Excel, vários lugares usam isso, né? Eu não daria para ser um X, porque X você vai usar para
escrever como valor de variável e tudo mais. Então, sem enrolar mais, T, beleza? E aí vamos rodar esse programa para ver o que acontece. Qual o valor inicial do investimento? Mais uma vez, vamos botar R$1.000, que aí a gente já sabe a colinha, né, de quanto tem que ser. Qual a taxa de juros anual? Qual a taxa de juros anual? Vamos botar 2%? Beleza, 2. Qual o prazo do investimento? Vai ser 10 anos. Opa, deu ruim. O que aconteceu aqui? Ele está dando erro falando que, olha, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Somar um int e uma string. Então ele deu algum problema na hora de fazer essa conta aqui. O que será que foi? Vamos testar o seguinte. Vamos ver o que acontece quando eu faço x igual a input. Digita aí alguma coisa. Eu tô aqui do lado direito, tá, gente? Digita aí. Vou digitar 10. E aí, o que é x? 10. E se eu fizer y igual a 10? Por exemplo, vou criar uma outra variável chamada y e agora eu vou botar direto igual a 10. E pedir para ele me mostrar o que é y. O que tem diferente nesses dois aí, né? Você pode perceber que ele tem uma aspas simples aqui, né? O que acontece? No input, quando ele pede para o usuário digitar alguma coisa, ele sempre vai assumir que aquilo que o usuário está digitando é um texto e não um número. E aí a gente entra no tópico justamente de tipos, que eu até tinha aqui para frente. Parará. Tipos, que no fim das contas, se você olhar aqui nesse slide, a gente tem fulano entre aspas, significa que é um texto, e tem 10, que é um número, que a gente pode ser um número inteiro, ou o que a gente chama de float, que seria um número racional, nem lembro mais da matemática, um número não inteiro, um número com vírgula, no fim das contas, com casas decimais, ou como você quiser chamar. E existe ainda um outro tipo, que a gente não vai falar muito agora, daqui a pouquinho a gente pode chegar nele, que é o que a gente chama de valor lógico, por exemplo, que representa algo verdadeiro ou falso. Se eu falo para você, 4 é um número par, isso é true ou false, isso é verdadeiro ou falso, beleza? Então, o que está acontecendo aqui, nessa nossa conta? Na real, tanto o C, quanto o I, quanto o T, eles estão vindo como textos, e a gente precisa que eles sejam valores inteiros, né? Ou até poderiam ser decimais, porque fazer conta com decimal aqui também é tranquilo. E aí entra uma função do Python, que é o int, que ele pega um valor, e deixa eu executar isso aqui, que eu acho que vai ser melhor. Vou dar uns enters aqui pra gente ir um pouco mais pra baixo. Opa, peraí, que eu me perdi aqui. Pronto. Olhando aqui embaixo. Mais fácil, vou até... cadê? Eu queria abrir um novo... Start, beleza. Tá, ele restarta, mas continua aqui embaixo. Mas tudo bem. A gente, por exemplo, finge que a gente tem vamos botar um 10 como texto, como string. Eu vou usar o termo texto string intercambiavelmente. Então o meu x é um 10. Desculpa, o meu x é um 10 no valor de texto. E como que eu sei se ele é um texto ou não é? Então, na verdade, tem duas funções do Python que a gente pode usar para isso, que é o type. Você passa para ele um valorzinho, o nome de uma variável ou um valor, e ele te diz qual que é aquele tipo. Ele diz, olha, a classe desse cara é uma string. Interessante. Você pode, inclusive, fazer, por exemplo, type de um texto. Uma string, beleza. E o que a gente quer é só para dentro, só por completude, type de 10, digitando direto o valor 10 aqui. O que acontece? Classe inteiro. E por último, se eu botar 10.1, por exemplo, classe float, certo? Então, esses são os 3 principais tipos que a gente vai ver hoje. Então, como que eu faço para... Poxa, mas o cara vai entrar aquilo... Né, o meu input vai vir como... digita aí. Esse é o meu input. Eu vou digitar 10. Eu quero que esse x vire um inteiro. Eu uso a função int, que vai pegar esse valor e vai simplesmente transformar ele no inteiro. Pronto, agora esse cara aqui é um inteiro. Se eu fizer, por exemplo, vamos lá, int de 10. Opa! E mais 10, por exemplo, o que ele vai acontecer aqui? Ele vai converter isso aqui para um inteiro, vai virar o valor 10, e depois vai somar 10, me resultando 20. E o erro que aconteceu lá com a gente foi o seguinte, ele fez, por exemplo, 10, nosso capital inicial, mais 5, alguma coisa assim. E aí, não consigo fazer isso, tá? Você está com uma string e um inteiro, e aqui até um exemplo diferente, concatenar, a gente vai falar disso um pouquinho depois. Mas o que importa é isso, para somar, você tem que somar ali, né? Você quer somar um número com um número, não um número com texto, nem um texto com número, nem nada do tipo. Então vamos voltar para o nosso texto aqui. Beleza? Então o que eu quero fazer? Eu tenho esses caras como texto, né?
e eu quero transformar eles em inteiros, ou em números, algo assim. Então vamos assumir só inteiro por enquanto, né? E aí eu vou usar, justamente, eu vou fazer aqui, ó, C, vou botar C underline int para saber que é o meu inteiro, igual a int C, e I underline int igual a int I, bem tranquilo, né? E T underline int igual a int T. E aí eu vou ter 3 inteiros guardados aqui, e é claro que eu tenho que substituir na minha fórmula. Opa, não é isso. T inteiro aqui. Beleza? Será que isso vai funcionar agora? Vamos ver, vamos salvar e vamos rodar. Qual o valor inicial do investimento? Mais uma vez, 1.000. Qual a taxa de juros anual? 2. Qual o prazo? Eu tinha botado 10 anos? 10 anos. Ih, peraí que eu sem querer fechei aqui o OBS. Álgebra booleana não. Cara, mas aqui fica um pouco mais interessante. Prometo pra você. Desculpa, gente, meu chat minimizou aqui, eu perdi as mensagens. E dá um alô. Bom, Kalil. Dá um alô que precisa estar salvo para rodar. É importante isso, que assim, eu alterei aqui, né? Eu mudei. Eu tenho que salvar para rodar, né? Então eu vim aqui. Eu tinha usado o atalho, mas vou vir por aqui, ó. Save. E aí eu posso então rodar o meu cara atualizado. Beleza? Mas uma coisa interessante mas assim, nem todo programa vai ter isso. É que se você altera alguma coisa e não salva, não sei se dá pra ver, tá bem pequenininho, tem uma estrelinha aqui, significa que tem mudança. Quando você tentar rodar por aqui, ele vai falar, olha, o source, né, a sua origem, o seu texto aqui precisa ser salvo, pode salvar? Então ele fala, olha, precisa salvar pra rodar. Então ele meio que não deixa eu fazer besteira, então que é bom também. Então estamos aqui com 1.000, certo? Valor inicial, vamos chegar lá. Taxa de juros anual, qual o prazo? 10 anos. E aí não aconteceu nada, por quê? Porque eu não mandei imprimir isso aqui. Então vamos mandar imprimir mais uma vez. E assim que a gente vai chegando lá. 1.000. Salvei e rodei, tá, gente? Só pra senão a gente fica pra assim, prazo de investimento. Opa, o que aconteceu aqui? 5 milhões. Quem dera, né? Quem dera eu investisse R$1.000 e com 2% ao ano em 10 anos eu ficasse com 5 milhões. O que aconteceu? A taxa de juros anual eu digitei quanto? Eu digitei 2. Então ele pegou e botou um 2 aqui, converteu para inteiro e tá fazendo... Aqui ele vai fazer o seguinte, né? Inteiro. Eu botei 1.000 vezes 1 mais 2, que é a minha taxa de juros. Porque eu não dividi por 100. Então, na verdade, eu preciso de mais uma coisa aqui. Então, o que vai acontecer? Vai ficar vezes 3, na verdade. Então, não é 3% minha taxa de juros. Tudo isso elevado a 10. Então, assim, vai dar um negócio bem alto. Então, não é isso que eu quero. Eu quero que minha taxa de juros esteja dividida por 100, porque é 2%, né? E é claro, eu podia falar para o meu usuário digitar, digite a taxa de juros em porcentagem? Poderia, mas já que estamos falando da taxa de juros anual... E aí vai entrar de como você quer falar para os seus usuários. Pode, digite a taxa em porcentagem, em decimal já, e aí ele vai ter que digitar 2 ponto alguma coisa. Mas eu quero que ele digite de uma maneira mais simples. Então, eu tenho aqui minha taxa de juros como inteiro, e eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou criar mais uma variável aqui, que é float, né? Assim, só para, já que estamos usando esses tipos, que vai ser o quê? Vai ser a minha taxa de juros dividida por 100. Uma coisa legal, pra gente ver se isso funciona, a gente já pode abrir um outro... Calma, deixa eu fechar aqui pra não me perder. Vou abrir mais uma janela do modo interpretador, e um dia eu vou descobrir o nome disso, só pra garantir, né? Por exemplo, vou digitar 2 dividido por 100, 0.02. A gente lembrava, né, que isso aqui dava certo. Então o meu ifloat vai virar 0.02 agora, e eu posso vir aqui e trocar por ifloat. Será que é só isso? Vamos ver agora se a gente consegue. Valor inicial do investimento, 1.000. Taxa anual de juros, 2. Prazo de investimento, 10 anos. Show de bola, o mesmo valor que a gente tinha antes. Tá, respirar um pouquinho e vamos ver. A gente viu como imprimir coisa na tela, certo? A gente viu como ler dados do usuário. A gente viu a pegadinha de que quando o usuário digita alguma coisa, na verdade aquilo vem como texto, e se você quiser fazer alguma conta com aquilo, você tem que transformar aquilo num inteiro ou num número. Né? Por exemplo, inclusive, tá aí, já que falei disso, existe também o float, que é um tipo, ele também existe isso que a gente chama de função, que é um símbolo especial que recebe algum valor.
Por exemplo, enquanto o print é um símbolo que recebe no parênteses dele um texto ou uma variável para imprimir na tela, o int, né, que a gente viu, e o float pode receber um texto, por exemplo, 1.50. Ele vai converter esse texto em um float, em um número com decimais, e um decimal, como você quiser chamar. Ele imprimiu para mim 1.5. Perfeito. Porque, por exemplo, se eu for tentar fazer inteiro de 1.50, será que acontece? Opa! Ele dá um erro especial do próprio Python, que é um erro de valor, e ele fala, olha, você botou um literal, um símbolo para o inteiro, tipo, recebeu um cara inválido aqui, tá, com base 10, e você recebeu, no fim das contas, você passou 1.50 e isso não é válido para o inteiro na base 10, ou seja, né, o nosso 0 a 9 algarismos é base 10, papo para outra aula isso aqui de base 10, mas no fim das contas você está tentando passar um decimal e transformar ele em inteiro, não vai dar certo. Beleza? Então, tá, falamos do float. Vemos então como converter um texto para float, para um número ou para um decimal, com vírgula, como você quiser chamar. Como converter um texto para inteiro, como receber do usuário, já falei, como imprimir na tela. E o que mais vimos? Tá, e vimos os dois modos de rodar o programa Python, né? Que tem esse modo do interpretador, que você vai digitando as coisas e ele vai te respondendo. E esse modo textual, que você pode salvar esse programinha em algum lugar. Por exemplo, o meu tá salvo aqui, ó. Aula 1.py. Vou até mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Aqui em Gabri, Code, aula 1.py, tá aqui. Nem sei o que acontece quando dá 2 cliques. Tá, não é esse que eu queria. Clicar com o botão direito. Vamos ver se eu consigo abrir com Python. Beleza? Então, o que eu tô falando agora pra ele? Pega esse arquivo aqui, .py, que nada mais é do que arquivo de texto com uma extensão especial, né? Esse .py. E abre ele com o Python, ou seja, execute ele usando o Python como o motor daquilo. Basicamente, joga esse texto no Python e o Python sabe ler isso. E aí, aqui ele abriu numa janela diferente, mas é equivalente ao como a gente estava fazendo rodando o idle. Né? Isso aqui é o que a gente chama de terminal. Não precisa se preocupar com isso agora. O que interessa é que você pode perceber que é o mesmo tipo de coisa. Vou digitar 1000, vou digitar taxa de juros 2, vou digitar 10 anos. E o que acontece? O problema daquele modo é que ele... Assim que ele executa a última instrução, ele sai direto. E é por isso que eu estou usando, em geral, esse modo aqui, usando o idle, que é mais fácil, porque ele roda e ele deixa ali o programa depois, como se ele executou as instruções que você pediu e deixou ali o programa num estado esperando uma nova instrução. Beleza? Então essa é uma diferença. Daria pra gente botar alguma coisa aqui pra ele esperar. Tem um jeito de fazer ele ficar esperando, usando esse modo diferente que eu vim aqui, clicar com o botão direito. Mas é detalhe de ferramenta, acho que não é a ideia do curso aqui ficar perdendo muito tempo nisso. E desculpa, deixa eu olhar o chat aqui de novo rapidinho. No Python é hexadecimal. Não sei se eu entendi a pergunta, amiga Vic. Como assim hexadecimal? Não sei, não sei se você responder isso. Depois a gente pode dar uma olhada nisso. Mas vamos continuar aqui. Então, a princípio, eu vou responder que não sei. e a gente vê depois direitinho. Beleza, continuando então, vamos ver os slides para não me perder. A gente falou de tipo de variável. A gente descobriu que a gente pode dar type numa variável para descobrir o valor dela. E faltou falar de alguns operadores que eu não falei no nosso exercício. Temos nosso programinha pronto. E eu vou mandar isso aqui por e-mail para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Vou postar lá também no Discord, se vocês quiserem saber. Para quem não se inscreveu, é saldanha.dev para você botar o seu e-mail para receber o material por e-mail. Mas é bem simples, fiquem tranquilos que eu vou mandar para vocês. E alguns operadores que a gente não falou, né? Tem mais, menos... Deixa eu abrir aqui pra gente fazer umas continhas, só pra gente... Vou abrir um outro negócio desse aqui. Ignora aquele mais 2 ali. E vou... Parará. Beleza. Então aqui no canto direito deve estar pequeno, mas acho que deve estar dando pra enxergar. A gente tem os operadores mais, menos, vezes, divisão. Então assim, todas essas operações você pode usar no Python, você pode usar nas suas fórmulas. E tem alguns operadores especiais. O vezes, que é exponencial. Tem esse barra que ele é interessante, que ele é o que a gente chama de divisão inteira. Por quê? Se você faz 2 dividido por 10, ele retorna 0.2. Que é ou seja, você pegou 2 números inteiros, você dividiu o número inteiro por outro e você vai receber um 0.2. Se você faz 2 barra 10, ele te retorna 0. Porque o que ele faz? Ele pega o resultado e ele tira o decimal. Então, é o que a gente chama de divisão inteira. Ele sempre retorna o número inteiro. Por exemplo, se eu dividisse 20 assim, com essas 2 barras por 10, ele vai retornar 2 bonitinho, funcionando normal. Já 19, por exemplo, ele retorna 1. Ou seja, deu 1.9,
o Python vai para você e fala, ó, pá, tira o ponto 9 do final e transforma isso num inteiro para mim. Então, pode ser útil em alguns lugares. E tem um outro operador que é esse aqui, porcentagem, que ele é diferente da porcentagem que a gente conhece. Ele a gente chama de módulo. E ele é o quê? Ele é o resto da divisão de um número por outro. Ou seja, se a gente divide 10 por 5, qual que é o resto da divisão? É 0, certo? Ou seja, o resultado disso é 2, né? 2 vezes 5 vai dar 10, e o resto da divisão é 0. Opa! Ah, 0, beleza? Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui na tela. A gente tem 10, né? Vamos lá, aprendendo, a gente aprendeu lá com a tia Cláudia. 10 dividido por 2. O que, que vai acontecer aqui? Opa, era por 5? Mas tudo bem, vamos fazer por 2. O resultado é 5, 5 vezes 2 dá 10, 10 menos isso aqui, resto 0. Então o módulo é só um jeito fácil de você pegar esse número daqui, beleza? E para que eu posso usar esse módulo? Vamos aqui para a parte de exemplos, que tem um exemplo disso. Como saber se o número é par? A gente sabe que o número é par se ele for... Desculpa. Que o número é par se ele é divisível por 2. E o que significa ser divisível por 2? Significa que o número resto 2, qual valor tem que dar isso aqui? Tem que dar 0, certo? Então assim, por quê? Qualquer número que seja divisível por 2, ele vai ter resto 0, porque ele vai ser uma divisão normal, digamos assim. Então, e aí que entra uma questão que a gente falou dos nossos booleanos. Como que... Vamos perguntar, vamos expressar da seguinte maneira. 15 é divisível por 2? Ou seja, 15 módulo 2, o resto disso vai dar 0? 15 módulo 2 vai dar 0? Deu 1. Como que eu posso expressar isso com aquilo lá que a gente falou de álgebra booleana? Que a gente fica até assustado quando ouve, mas você vai ver que é muito simples. Eu estou fazendo uma pergunta, eu vou fazer o seguinte, 15, porcentagem 2, e presta atenção que é um outro símbolo do Python, que é o igual. Quando eu uso um só, é como se fosse... Quando eu uso só um, é como se eu estivesse com uma setinha pra cá. Eu não sei se não vai fazer sentido usar setinha, gente. Assim, ó. O que eu tô falando? Pega essa minha variável e atribui pra ela esse valor aqui. Ou seja, x igual a 10. Quando eu faço 2, por exemplo, vou botar aqui, ó, y igual a 11. Quando eu faço x igual a algum outro valor, por exemplo, x igual, eu tô perguntando, x é igual a 11? Ele retorna false, que é 1. Então chegamos na nossa álgebra booleana também no Python. Por quê? Porque x é 10, perfeito? E se eu pergunto, x é igual a 10? Eu falo igual, mas no final das contas é só igual, tá bom? Não fica que nem eu falando igual, não. Então, x é igual a 10, ou seja, a gente tem que usar duas, senão o Python vai achar que você está querendo botar o valor de 10 no x. E não é, eu estou querendo comparar. True, porque x é igual a 10. Voltando, como saber se o número é par, a gente vai perguntar se tal número, por exemplo, 15, porcentagem, que no nosso caso a gente fala módulo, 2 é igual a 0. Falso. Então a gente já aprendeu a receber um valor, por exemplo, digite um número. Opa, calma. X, vamos falar que x é o nosso número. Input. Vamos rapidinho aqui, que já são 9 horas. Digite um número. Beleza? Ele vai ficar esperando o número para digitar. 15. Digitei. E aí eu poderia fazer um print do meu 15... Opa, desculpa, x, porcentagem 2. Isso aqui é igual a 0? Opa, o que aconteceu aqui? Eita, nem todos os argumentos foram convertidos para string não sei o quê. Ah, tá, já sei. Mais uma vez, eu recebi o input e vem como texto. Eu tenho que converter para inteiro. Então vamos lá, xint. Isso aqui eu tô botando, eu posso chamar isso do que eu quiser, tá? Eu posso chamar de ABC, essa variável aqui eu posso chamar de ABC, igual a int no x, que tá com o meu valor, tá com o meu número lá. Agora ABC é o número? ABC é o número. Então eu posso perguntar ABC porcentagem 2, álgebra booleana aí, para falar bonito, igual a 0. False, porque 15 não é divisível por 2. Então, esse é um dos exemplos de uso do módulo. Eu acho que tem mais um, acho que dá tempo da gente fazer mais um aqui. A gente começou com um negócio mais complicado, né, de juros compostos lá, que ninguém entende. Vamos lá. Agora são 9 horas da noite. Se eu coloco um alarme para tocar daqui a 100 horas, que horas esse alarme vai tocar? Isso aqui é, ou seja... É assim, eu confesso que eu não sei fazer de cabeça isso não, eu ia ficar pensando em como, eu ia pensar, pô, peraí, se fosse daqui a 24 horas, vamos pensar, né? São 21 horas agora, daqui a 24 horas, 21 horas de novo, certo? Daqui a 48 horas, vai dar 21 de novo, né, daqui a 2 dias, mas vai ser 9 horas de novo da noite, 21 horas. Então percebe que assim, ele
cada vez que dá a volta no 24, digamos assim, a gente começa de novo. E aí que entra o módulo, mais uma vez. Se não ficar tão claro, não se preocupa, esse módulo vai aparecer várias vezes, mas no fim das contas eu tô falando quantas vezes eu vou dar a volta no 24 para chegar no meu valor. Então se eu boto, por exemplo, se eu colocar um alarme para daqui a 25 horas, vai ser o quê? Vou dar a volta em 24 horas, vou tirar 24 desse 25, ou seja, 25 dividido por 24 e sobra 1, que vai ser, ou seja, eu pego esse 1 e somo a minha hora de hoje. Então, eu não sei se tem um jeito mais fácil de explicar isso, talvez fique mais claro conforme a gente faça mais exercício ao longo das lives, mas é só mais um exemplo da gente usar aqui o módulo, por exemplo, 100 dividido por 24, que vai dar 4. Ou seja, daqui eu vou passar 24, 24, 24, 24, beleza? E somar 4 horas no fim das contas. Pera, tô falando certo? Acho que tô falando certo, hein? Eu acho que vai ser... Espero muito que seja isso. Se não tiver, me corrijam depois. Mas, no fim das contas, é isso. Porque, por exemplo, vamos fazer um exemplo que a gente sabe. 25 horas, a gente sabe que tem que dar 1. Né? Então, ó, 25 porcentagem 24. Migvic 2, sim, tá certo. Pô, obrigado, cara. É sempre bom que tem a ajuda do chat aqui, né? Então, beleza. Deu 1. Às vezes a gente acaba confundindo mesmo. Beleza? E... Cara, vimos o operador módulo. Qual outro operador que faltava? Operador incremento. Esse é legal, que é só uma coisa que eu não falei. Toda hora vocês estão vendo que eu tô fazendo assim. Eu tô pegando x, é o meu input, e depois eu crio, por exemplo, xint para pegar e transformar o x no inteiro, certo? Eu não preciso fazer isso, tá? Eu posso declarar a mesma variável e botar um valor nela. Eu posso fazer, por exemplo, meu x é igual a 10, tá? Eu posso fazer que agora meu x é igual a 10, de novo. Perdão, meu x é igual ao meu x, ou seja... Eu tô falando, x recebe o valor de x. Nesse momento, qual que era o valor de x? Era 10, porque eu acabei de declarar aquilo antes. Mais 5, por exemplo. Isso aqui é perfeitamente válido, tá? Aí a Calil Melo, matemática, já explicou pra gente. Ó, 100 módulo 24 mais 21 vai dar 25. Ou seja, se a gente acrescentar 4 horas a 21, vai somar ainda mais um dia, verdade. É mais complicado. Eu tinha que ter feito o exemplo do 25, que é mais fácil, a professora não erra aqui. Então, eu pego esse x igual a 10. Só deixa eu virar o ventilador um pouquinho pra mim, que eu tô suando aqui, gente. Eita, derrubei o ventilador. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Voltando aqui, então declarei que x igual a 10, x igual ao meu x mais 5, ou seja, ele vai ver aqui. Na hora que eu fizer isso aqui, ele vai perguntar pra ele mesmo. O programa vai ver, pô, peraí, qual que é o valor que eu tinha em x? Era 10. Ok, transforma isso aqui em 10, soma 5 e eu tenho meu x igual a 15. Então você pode usar a mesma variável e... usando o valor dela anterior e, por exemplo, somando alguma coisa. E esse mais igual é só um macetezinho para isso, porque isso acontece muitas vezes, várias vezes, a gente vai ver muito isso em repetição. Quando a gente quer fazer alguma coisa 10 vezes, por exemplo, a gente usa uma variável e vai aumentando em 1 o valor dela para saber que chegou em 10. Então, isso aqui acaba ficando muito comum. X igual a x mais 1. E aí agora o x é 16. E aí, então, o Python tem esse mais igual. É um operador especial que ele faz isso pra gente por baixo dos panos. É exatamente igual a fazer x igual a x mais 1, tá? Ele só facilita pra gente. É como, olha, você pega x, pega o valor de x e soma 1 nele. É o que a gente chama de incrementar, que é adicionar 1. E aí, sei lá, na nossa receita de pão, finge que a gente tem farinha de trigo a 500 gramas e tem que adicionar 100 gramas. Você faria farinha de trigo igual a 500, depois farinha de trigo mais igual a 100. Beleza? E a gente já são 9h06 e a gente tá chegando no final. Revisando, deixa eu ver se eu fiz um slide de revisão. Eu acho que eu não fiz. Beleza, não fiz. Aqui era o slide... A última coisa que a gente tem que falar é que existem algumas operações também. Apesar de mais, menos vezes a gente sempre vê com números, a gente também pode fazer algumas operações com textos, com strings. E aqui é só um slide de pegadinha pra gente terminar sem falar dessas operações. Que você pode, por exemplo, quanto que é 1 mais 1? Assim. E você provavelmente vai dizer 2, a não ser que, claro, né, eu dei tanta pista aqui que você vai saber que tem alguma coisa estranha. Ele retorna 11. Isso é o que a gente chama de concatenação, que é pegar dois textos e juntar esses dois textos. Então, no Python você pode fazer um número mais um número e um texto mais um texto, que ele vai pegar os dois textos e vai somar. Beleza? Então, assim, é só algumas operações simples. Por que eu vou querer fazer isso? Por exemplo, finge que você tem... nome
você pede aqui o nome do cara. Digita primeiro nome, certo? E aí você digita aqui Gabriel. E aí você quer sobrenome. Então vem aqui em igual input e digita sobrenome. Qual que é o seu sobrenome, Gabriel? Vamos lá, Saldanha. Beleza, digitei os dois, certo? E agora eu quero botar essas duas coisas em um lugar só. Eu quero nome e sobrenome em um lugar só. Eu faço nome mais sobrenome. Gabriel Saldanha. Tudo junto. Tem uma coisa estranha, tá faltando um espaço, né? E olha que legal, você pode pegar nome mais botar uma string, né, um texto aqui com um espaço mais sobrenome. Então você pode, essa concatenação não tem que ser só entre duas coisas, você pode ir botando uma depois da outra. Ele vai pegar isso aqui e vai mostrar pra gente Gabriel, espaço, Saldanha. Ele junta tudo em uma string só. Eu posso botar isso aqui numa string nome completo, numa variável nome completo ou algo assim. E, gente, com isso, nós fizemos isso aqui, investir R$100, no nosso caso foi R$1.000, com juros de 2%. Fizemos um programinha muito simples que eu vou mandar para vocês de calcular rendimento ao longo do tempo. A gente aprendeu tipo, aprendeu como declarar variável, como ler coisa do usuário. Parece que é pouco, é bobinho, mas é muita coisa. E eu sei que realmente é muita coisa, e fica tranquilo que eu vou mandar junto com o exercíciozinho. Vou mandar um cheat sheet, que eles chamam, folha de macete, não sei, folha de resumo, acho que é resumo, né, sei lá. Com o que a gente aprendeu nessa primeira aula, só pra você ter ali, já poder usar, essas pegadinhas de usar input, não usar input. E espero que tenha dado pra entender. Eu tinha feito aqui um desafio que eu vou mandar pra vocês também, e depois eu vou dar um tempinho, e depois eu vou mandar a solução, que é, pensa naquele nosso exemplo inicial dos juros, certo? Juros compostos. Beleza, a gente usou a formulazinha dos juros compostos que tá aqui. Deixa eu aumentar esse slide, não tem porque eu ficar com ele só. Eu vou voltar pra minha Talksine, que ela é mais bonitinha. E o Akiro, a Koiraki, o carioca ao contrário, né? Programador de verdade usa Windows. Então, rapaz, chegou a polêmica aí. Não vamos discutir sobre usar o Windows ou não. Eu não costumo usar o Windows para programar. Eu costumo usar Mac, ou até às vezes Linux. Mas eu acho que o Windows é o que a maior parte das pessoas está familiarizada, né? Então, como aqui é uma introdução à programação, não quero ficar criando empecilho pro pessoal. A gente está usando o Windows. Existem vários jeitos de instalar Python. Até fiz um videozinho como instalar no Mac também. Então não vamos entrar nisso. Spy Gameplays, daqui a 100 horas, não? Eu não sei se... Talvez você esteja vendo um pouquinho atrasado o lance lá do exercício das horas. Então não sei se foi isso. Então, gente, não tem problema nenhum usar o Windows, pelo menos não para esse curso. Depois tem muita gente reclamando, falam que Linux, Mac são sistemas mais fáceis de programar em geral. Mas para o nosso objetivo que é aprender e fazer algumas coisas, não tem problema nenhum, fiquem tranquilos. É o pessoal só querendo aí causar polêmicas na nossa live. Então, voltando aqui pro nosso caso, essa era a nossa fórmula de juros compostos que a gente usou para fazer a nossa calculadora. E essa é a fórmula de juros compostos com aportes mensais. Mas isso vai ficar para próxima live, eu vou mandar para vocês tentarem fazer. Vocês podem usar o outro exemplo e tentar transformar nessa fórmula aqui, que é: se eu investir R$1.000 por mês durante 5 anos, a uma taxa de juros de 2% ao ano, quanto que eu tenho? Que as coisas começam a ficar mais interessantes. Sabe aquelas contas que o pessoal fala? Se você juntasse R$500 por mês, daqui a 85 anos você teria R$1 milhão. Então com isso aqui você vai poder fazer um programinha que faz essas contas pra você. Beleza? E esse é o fim do nosso slide. Deixa eu mudar aqui nossa cena pra uma que minha carinha fica maior, pra vocês me verem maior, minha careca brilhante aqui. E é isso, gente, por hoje. Dá o follow pra você ser notificado no Twitch quando for live. E caso sábado você receba notificação e não seja de programação, você pode querer assistir um Fall Guys, eu jogando Fall Guys, ou não. E, gente, a live vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido, cara. Eu fiquei muito feliz. Deu bastante gente até. Tô impressionado. Espero que não tenha ficado chato. E a gente vai aprendendo junto, beleza? Qualquer coisa, chama no Discord, manda uma mensagem aí no Instagram, deixa comentário no vídeo do YouTube. Acho que amanhã de manhã eu consigo lançar o vídeo. Aí pra quem não conseguiu assistir, pode assistir o vídeo amanhã, beleza? Um beijo no coração de vocês, gente. A gente se vê mais. Vou dar aquela aumentada no sonzinho pra gente se despedindo com estilo.